Para a gente finalizar, então, essa parte das macromoléculas da proteína, semana que vem, na terça-feira, o Heitor vai falar um pouquinho sobre as doenças que são decorrentes aí por uma falha proteica. E hoje eu vou finalizar dando uma visão um pouco mais prática, tentando linkar todos aqueles conceitos que a gente viu nas duas últimas aulas com uma visão mais prática da rotina laboratorial de quem realmente estuda, né, se dedica aí a projetos que envolvem proteínas. Então, basicamente, nessa aula, nós vamos falar dos métodos de separação e identificação dessas proteínas. Bom, a gente viu na última aula que as proteínas, para elas desempenharem bem a sua função, frequentemente elas estão associadas com outras moléculas. E para que a gente possa fazer a separação de uma mistura de proteína com outras moléculas ou várias proteínas juntas, nós temos que levar em consideração algumas características dessas proteínas para saber qual é o melhor método que a gente vai usar para purificar ou simplesmente para fracionar essa mistura. Então, uma das variáveis que a gente tem que analisar é a forma e o tamanho das proteínas. Então, dependendo do tamanho da proteína que eu quero isolar, eu tenho que usar uma coluna com um orifício maior ou menor. Uma outra questão importante é a carga que essa proteína tem. Na primeira aula a gente falou que as cadeias laterais dos aminoácidos, eles podiam ser apolares, então eles conferem uma hidrofobicidade para aquela molécula, ou eles podem ser polares, carregados positivamente ou negativamente. E uma outra questão que a gente tem que levar em consideração, que nós discutimos na aula passada, é a afinidade que a proteína tem pelo seu ligante. Então, é a afinidade que um anticorpo tem pelo seu antígeno, que uma proteína tem pelo seu substrato. Então, com base nessas características, é que a gente vai selecionar qual é o melhor método para purificação ou mesmo para identificação de uma proteína. Bom, existem várias metodologias disponíveis. Aqui nós vamos dar uma pincelada nas principais. O método mais usado para fracionamento e separação de proteínas é a eletroforese em gel de poliacrilamida, que usa um detergente que é o SDS, por isso é conhecido como SDS-PAGE. Uma outra variação é a focalização isoelétrica, que a gente vai ver que leva em consideração o pH isoelétrico de uma proteína. E aí uma associação dessas duas técnicas é a eletroforese bidimensional. E aí a gente entra num outro capítulo, que é a da cromatografia, que também é um método bastante empregado hoje para purificação e identificação das proteínas. E aí, dependendo da característica da proteína que eu estou trabalhando, eu posso ter vários tipos de cromatografia. Então, cromatografia por troca iônica, se a minha molécula de proteína ela é polarizada. Cromatografia de geofiltração ou de exclusão, que aí eu vou levar em consideração o tamanho da minha proteína. A cromatografia de afinidade, quando, por exemplo, eu estou querendo purificar um anticorpo, então eu posso usar uma resina onde eu tenha o antígeno fixado nela, ou então o substrato de uma enzima fixado nessa resina. E para finalizar essa questão da cromatografia, uma técnica que hoje é muito utilizada na indústria, porque ela permite automação, é o HPLC, que seria uma cromatografia líquida de alta pressão. Bom, aí existem mais algumas técnicas, como a espectrometria de massa,
o sequenciamento de aminoácidos, então como que funciona um sequenciador automático, e, por fim, a cristalografia de raio-x, que é uma metodologia que você usa para desenhar a forma tridimensional da proteína. Porque o SDS ele dá uma carga negativa para o sistema, e aí quando eu aplico a minha proteína aqui, ela vai migrando em relação ao polo positivo. Bom, mas nessa minha mistura, além do SDS, a gente coloca o beta-mercaptoetanol, que tem essa fórmula aqui. Lembra que eu falei que a cisteína, a própria estrutura da cadeia lateral da cisteína, ela pode formar pontes de sulfetos com outras cisteínas da mesma cadeia ou de cadeias adjacentes? O beta-mercaptoetanol, o que ele vai fazer é justamente quebrar essas ligações. Para quê? Para que junto com o SDS, ele dê, a hora que ele vai desmembrar, desenovelar a proteína, ele permite que essa proteína ela esteja solubilizada na solução para que ela possa correr em direção ao polo positivo. Então, de uma forma geral, o que acontece quando eu submeto uma mistura de proteínas a um gel de eletroforese? Aquelas proteínas que são maiores, elas vão ficar mais próximas aqui do local onde eu apliquei, porque elas vão correr com uma velocidade menor. Elas são maiores, elas ficam retidas ali na malha do gel. Ao passo que aquelas que são menores, elas conseguem atravessar a peneira e elas migram mais fundo em relação, indo aqui em direção ao polo positivo. Só que o meu gel, quando eu faço a minha eletroforese, não dá para visualizar o gel, porque ele é incolor, então eu não consigo ver essas bandas. Aí eu pego esse meu gel e vou submeter ele a uma coloração, o azul de Comassi. E aí as bandas do meu gel eu consigo visualizar porque elas ficam todas azuis. Vocês vão ver aqui depois, na hora de sair. Então, ó, eu tenho um gel, eu tiro ele lá da minha cuba, submeto ele ao azul de o Comassi Blue, e aí as bandas de proteína, elas se colam. Então, aquelas bandas que são majoritárias, ou seja, aquela proteína que ela tem maior quantidade, eu consigo ver bem as bandas. Agora, tem proteína que é minoritária, ela está numa quantidade menor. Então, eu tenho que usar uma técnica que deixa essa banda mais escura, a ponto de eu conseguir visualizar. E aí eu posso usar a coloração da prata. Então, quando a gente colore com a prata, o gel ele vai ter essa cor, tá? Bom, uma outra forma, né, parecida com a eletroforese, é a técnica de focalização isoelétrica. Na verdade, é feita uma eletroforese, só que o gel que eu vou correr a minha proteína, ele tem um gradiente de pH. Então, o que acontece? Essa técnica, ela leva em consideração o ponto isoelétrico da proteína. Toda proteína, ela tem um ponto isoelétrico que é típico dela. E nesse ponto, o que acontece? Eu ponho a proteína, eu aplico a proteína no gel. Se ela estiver próximo a um pH ácido, ela vai estar carregada positivamente. Já próximo a um pH básico, ela vai estar com uma carga negativa. Eu submeto esse gel a um campo elétrico, as proteínas elas começam a migrar. Então, as que estão negativas vão para o polo positivo e as que estão positivas, elas migram para o polo negativo. Num dado momento, a hora que a carga positiva e negativa delas se equilibram, é exatamente o pH que corresponde ao ponto isoelétrico delas. Então, no ponto isoelétrico, a proteína ela não tem uma carga líquida.
cada proteína tem um ponto isoelétrico específico, ou seja, tem um pH específico. Então, eu também consigo ir fracionando, separando a partir dessa característica que é o ponto isoelétrico, a hora que as cargas elas se igualam. Bom, agora tem misturas proteicas que eu não consigo separar só com o SDS-PAGE ou só com a focalização isoelétrica. Então, na verdade, eu tenho que acoplar as duas técnicas. E aí é a eletroforese bidimensional. Então, primeiro você submete aquela mistura proteica a uma corrida, né, a uma eletroforese que vai da esquerda para a direita, num gradiente, num gel de gradiente de pH. E depois você submete essa proteína num SDS-PAGE, que aí vai correr no sentido perpendicular, de cima para baixo. E aí, juntando esses dois dados, o seu gel ele tem essas manchas, e cada mancha corresponde a uma proteína. Então, por exemplo, aqui na seta, essa proteína, eu consigo dizer que ela tem um peso molecular aproximado de 25 kDa e um ponto isoelétrico básico. Se eu souber aqui exatamente qual é o meu gradiente de pH, eu consigo determinar qual é o pH onde ela está no seu ponto isoelétrico. E aí eu consigo separar a proteína. Bom, saindo um pouco dessa questão da eletroforese, uma outra técnica que é muito empregada na rotina laboratorial é a cromatografia. E a cromatografia nada mais é que você utilizar uma resina que são grãos minúsculos. E essa resina ela vai estar empacotada numa coluna, que pode ser de vidro ou de plástico. Então aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho a minha coluna, aqui branco, dentro da coluna, são os grãozinhos da resina que estão aqui empacotados. E essa técnica, dependendo da característica da minha proteína, eu posso trabalhar com diferentes tipos de resina. Então, se a minha proteína ela tem uma polaridade, eu posso fazer uma cromatografia de troca iônica. Se eu quero separar por tamanho, eu faço uma cromatografia de geofiltração ou de exclusão. Se eu quero separar, por exemplo, uma determinada enzima, nos grãos aí da minha resina, eu posso acoplar o substrato dessa enzima. Então, a hora que ela passa, eu submeto ela aqui na coluna, a proteína ela se liga, a proteína aqui específica, né, a enzima específica que eu estou estudando, ela vai se ligar naquele substrato que está preso à minha resina. E aí eu vou separando. E por fim, a gente tem a cromatografia líquida de alta pressão, que é o HPLC. Bom, então, basicamente, a cromatografia de coluna, a cromatografia líquida, nós temos a resina empacotada, então, numa coluna, a gente aplica a amostra e o tempo todo tem que ser adicionado aqui no sistema um tampão, um solvente, um eluente, para empurrar, né, fazer com que essa mistura ela vá caminhando pela coluna. Bom, dependendo aí se a minha proteína ela é grande e a minha coluna é uma coluna de exclusão, eu estou usando poros que são muito pequenos, ela não fica retida nesses poros, então ela vai passar mais rapidamente. E aí eu consigo ir separando as proteínas que são maiores das que são menores. E no final de tudo isso daqui, eu vou recolhendo, então eu passo a minha proteína aqui, a hora que ela vai saindo, eu fico com um tubo aqui e vou recolhendo as minhas frações, tá? Então, esse sistema é a cromatografia líquida de baixa pressão, que a gente vai ver a diferença depois com a HPLC.
Então, dependendo da característica da minha proteína, ela pode ser separada pela sua carga, pela sua hidrofobicidade, pelo seu tamanho ou pela sua ligação química a um grupo específico. Bom, a cromatografia por troca iônica, imagina que aqueles grãos lá que estão empacotados na minha coluna, eles tenham uma polaridade. A minha proteína, aqui no caso do exemplo, eles estão com uma polaridade positiva. Então, eles vão ter que separar aquelas proteínas que têm uma carga oposta, elas vão ter uma afinidade pela resina. Então, elas vão ficar presas aqui, e as que são positivas, elas vão passar mais rapidamente pelo sistema. Então, elas vão sair com uma velocidade mais rápida, e eu consigo separar aquelas que são de carga negativa das que são positivas. Um tipo de resina que dá essa polaridade positiva é a dietilaminoetilcelulose. E a que dá polaridade negativa é a carboximetilcelulose e a fosfocelulose. Então, dependendo aí da característica, se a minha membrana for carregada positivamente, eu tenho que usar uma resina que tem uma carga negativa e vice-versa. Bom, já a cromatografia por geofiltração, também chamada de exclusão, ela leva em consideração o tamanho da proteína. E nesse caso, os grãos lá da minha resina, eles têm uma porosidade. Então, aquelas proteínas que são menores, que conseguem entrar nesses poros, elas vão ficar mais tempo no sistema. Já as que são maiores, elas não conseguem entrar aqui e logo elas já vão sendo eliminadas da resina. Então, a velocidade com que elas vão sair da resina é maior. E aí eu consigo separar as proteínas pelo tamanho. Um outro tipo seria a cromatografia de afinidade. Então, eu pego aqueles meus grãos da resina e acoplo, né, faço a ligação ou do substrato da enzima ou de um antígeno, se eu quero purificar o seu anticorpo. E aí, quando a proteína ela passa, ela reconhece o seu ligante que está preso na resina e ela forma um complexo. As outras proteínas que não se ligam a esse substrato, elas saem mais rápido do sistema. E essas outras aqui, elas vão demorar mais um tempo. Para eu dissociar esse complexo aqui, eu tenho que usar ou uma solução, mudar o pH aí, por exemplo, acidificar, usar um tampão glicina, ou uma solução salina concentrada, para poder quebrar essas ligações e daí conseguir obter, no final do processo, a proteína que eu estava querendo purificar. Tudo bem até aqui? Bom, e aí, qual é a diferença da cromatografia simples para HPLC? HPLC, o nome ele vem do inglês, né, que significa cromatografia líquida de alta pressão, também chamada de cromatografia líquida de alta eficiência. E a diferença desse sistema para esse daqui é que a cromatografia, o HPLC, ele é feito sobre alta pressão. Então, o solvente, ele entra aqui na coluna, no sistema, com pressão. Então, isso faz com que o processo ele seja mais rápido. Essa daqui, ela depende, o solvente, para ele atravessar toda a resina e ir impulsionando a mistura que está aqui, é por gravidade. Então, demora tempo. Às vezes, você fica um dia para conseguir fracionar. Por isso, né, já que o HPLC tem essa diferença da pressão e é chamado cromatografia líquida de alta pressão, esses outros métodos aqui convencionais, eles são chamados de cromatografia de baixa pressão ou cromatografia em coluna. Bom,
E o HPLC ele é muito utilizado hoje na indústria porque é uma técnica que, por levar em consideração essa questão da pressão, você consegue purificar, né, obter a proteína num sistema muito mais rápido. E ela é usada tanto para identificação, quanto para quantificação daquele meu produto, ou mesmo para purificação da minha proteína. E ela também leva em consideração o mesmo formato dessa normal aqui. Você tem uma fase estacionária, que é a coluna, e uma fase móvel, que é o solvente, é o eluente que você vai colocando aqui. Então, por exemplo, na indústria farmacêutica, ela é muito utilizada para purificar os princípios ativos. Para alimentos, se você quer detectar se aquele alimento tem algum contaminante, você pode usar o HPLC. Se você quer isolar alguma fração daquele alimento, como proteína, vitamina, enfim, você também pode fazer isso por HPLC. Bom, e como ela usa a alta pressão, além de você economizar no tempo do processo, o HPLC, cada vez que a minha proteína que está sendo fracionada, ela sai do sistema, o equipamento ele tem um detector que capta esse dado e registra. E esses dados depois, o aparelho pode estar até acoplado a um computador e você já consegue analisar. Então você também tem um ganho de tempo aí na análise do sistema. Esse tipo de coluna aqui, a gente vai observando a fração sair, porque a gente usa um corante aqui. Então, a hora que esse corante ele caminhou toda a coluna, a gente já sabe que a proteína, a mistura que está aqui, está saindo e aí a gente vai recolhendo. Com o HPLC não precisa disso, já é automático. Toda vez que a proteína vai saindo do sistema, tem um detector que vai registrando. Bom, então como que funciona um HPLC? Você tem um reservatório, que é onde vai ficar o seu eluente, né, o seu tampão, uma bomba que vai estar o tempo todo alimentando, né, levando esse eluente lá para a coluna, e aí você aplica a amostra normalmente com uma seringa. E ela, sob pressão, porque o eluente está sempre sendo bombeado aqui, ela passa pela coluna. E aí, conforme a amostra vai saindo, tem um detector que vai registrando esses dados. E isso daqui pode ainda estar acoplado a um computador que você já vai analisando os dados. Então, de uma maneira geral, isso funciona para uma cromatografia, mas é o mesmo princípio também para essa cromatografia aqui de baixa pressão. Imagina que no início você tem uma mistura de proteínas. Com o passar do tempo, isso daqui ele vai entrar na coluna, vai ter um fluxo, eu vou estar sempre alimentando com um solvente para ir impulsionando isso numa única direção. E aí, dependendo do tipo da minha coluna, vai ter molécula que vai caminhar mais rapidamente e molécula que vai caminhar numa velocidade menor. Como elas vão ter velocidades diferentes, eu consigo ir separando, fracionando essa mistura. Então, com o tempo, eu vou ter todos os meus resíduos indo se separando, né? De tal forma que quando chega aqui no fim, o detector ele registra esse sinal. E no final de um HPLC, o resultado ele tem esse aspecto aqui, são esses picos, né, essas ondas. Então, imagina, a amostra aqui em verde foi a que saiu primeiro, depois a vermelha e depois a preta. Então, além de identificar, eu também consigo quantificar o quanto de cada proteína que eu tenho ali no meu sistema. Bem, ficou alguma dúvida com cromatografia?
Então, dependendo da característica... Mas dentro do frasquinho, você falou que a proteína ela tem que vir na forma líquida, né? E ela é tirada da onde para colocar no frasco? Depende, por exemplo, vocês vão ver aqui esse gel depois, ele é um gel que é para separar IgM e IgG, então é um soro. Você pega o soro, você trata esse soro com sulfato de amônio, que é para a imunoglobulina precipitar, você pega esse pool aí que faz suas imunoglobulinas e aplica lá. Tá? Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar para vocês utilizarem os procedimentos que vocês quiserem em casa e coloquem os problemas. Tá. E em inglês, mas aí vocês só fazer tudo. Isso é uma brincadeira. Mas aí essa amostra ela vai estar diluída num tampão, né? E aí você vai também ficar alimentando isso daqui com tampão, que é para a Ele mistura não vai ficar aí. vazio, você vai adicionando. Isso, Nunca fica. nunca fica. Hoje o menino estava lá fazendo, eu pedi para ele emprestar essa coluna. A gente fica o tempo todo jogando o tampão aqui em cima, tá? Que é para... por gravidade, esse tipo aqui é por gravidade, para a mistura ir caminhando e eu conseguir ir fracionando. É uma decantação, então? Não é Porque você nunca vai ficar vazio? Não. É uma fluição. Por Veja. exemplo, imagina que eu pego vocês aqui e empurro todo isso para frente. Nós dois. O tampão vai te empurrar para Nós frente. vamos ficar mais resistentes nessa cadeira. As menininhas vão sair na frente. Ficou uma cromatografia E aí, no final, pelo tamanho. O que interessa? Se o cara estiver interessado em astronautas ou piloto de carro, tem que pegar a japonesa. Certo? Se ele quiser ficar do ali, ele precisa de nós. Então ele vai selecionar para a atividade que ele deseja. O tampão é que vai, como o Heitor falou, empurrando, tá? Bom, existe uma outra técnica que é a espectrometria de massa, que na verdade ela serve tanto para identificar proteínas, como também para sequenciar os aminoácidos. Então, pensando aí na primeira propriedade dela, de identificação, imagina que você tem uma proteína de interesse, você tem que tratar essa proteína com uma enzima, que pode ser a tripsina. Aí você quebra essa proteína em peptídeos menores. Esse peptídeo aqui, ele vai receber um tratamento específico, então ele vai ser adicionado um ácido orgânico, ele vai ser submetido a um laser e ele vai ser polarizado, ele vai ser ionizado. Aí, a espectrometria de massa, ela utiliza um aparelho que é o espectrômetro de massa. Você submete esse seu material, que agora, esse seu peptídeo que está ionizado, no aparelho. E é mais ou menos o mesmo esquema, ele vai ter que caminhar em direção a um detector. E aí esse detector, quando ele capta o sinal, ele capta a massa que aquele peptídeo tem. Então, a partir do meu resultado aqui, veja que esse resultado está me mostrando o tamanho do peptídeo. Eu posso ir para um banco de dados de proteínas já conhecidas, que você já tem o padrão de resultado delas, e comparar para saber mais ou menos qual é aquela proteína que eu estou purificando. Se de repente ali na minha mistura eu não sei exatamente qual é aquela fração proteica. Então eu posso usar esse artifício que é a espectrometria de massa. A espectrometria de massa, se eu for quebrando ainda mais esse peptídeo aqui, eu posso chegar na massa, não agora do peptídeo, mas do aminoácido que está formando cada fração peptídica dessa. E aí é o segundo modelo aqui. Então, a primeira parte do processo é exatamente igual. Eu uso a tripsina
quebro a minha proteína em peptídeos, submeto isso ao espectrômetro de massa, em seguida eu ainda clivo mais aqueles peptídeos e submeto num segundo espectrômetro de massa que está acoplado ao primeiro. Então eu vou cada vez clivando mais, ao ponto que aqui eu vou ter a massa não do peptídeo, mas já dos aminoácidos que compõem aquela sequência inicial que eu fui quebrando. Então isso é uma maneira de sequenciar a proteína. A partir da sequência aqui de aminoácidos da minha proteína, eu posso saber eu posso estudar qual o gene que codifica para aquela proteína e até clonar esse gene. Mas isso vocês vão ver no capítulo de DNA, RNA, tá? Bom, mas... assim, mas assim, quando a gente pensa em sequenciamento mesmo de peptídeo, de proteína, existem hoje os sequenciadores automáticos. E qual é o princípio? Então você tem um peptídeo, você acopla a esse peptídeo um reativo químico, justamente aqui na região N-terminal desse peptídeo. Aí você submete esse complexo do peptídeo com um reativo a um ácido fraco. Aí ele vai quebrar esse primeiro peptídeo que está ligado aqui ao reativo, ao reativo químico. Então é um jeito de você ir tirando daquele sistema, daquela cadeia polipeptídica, um aminoácido de cada vez. Cada aminoácido que você vai tirando, você detecta e vai tendo um pico. Aí você faz esse processo sucessivamente até que você acaba clivando, né, separando todos os aminoácidos e tendo aqui o seu produto. A partir desse resultado que você tem, você compara ele com um padrão de aminoácidos conhecidos, com o resultado de aminoácidos padrão. E aí você sabe, né, você chega por essa comparação em cada aminoácido que compõe aquele seu peptídeo, ou seja, você consegue determinar cada um dos aminoácidos que vai saindo ali do sistema, tá? Bom, só que tem algumas proteínas aquelas proteínas maiores, com mais de 50 aminoácidos, você precisa primeiro clivar ela em pedaços menores para depois sequenciar. E para isso você pode utilizar tanto enzimas proteolíticas como reagentes químicos. Então, por exemplo, a tripsina, ela vai clivar próximo a resíduo de arginina e lisina. Já o brometo de cianogênio, próximo à amina. Então, imagina que você tem essa cadeia aqui polipeptídica, eu uso a tripsina, então ela cliva aqui próximo à lisina e à arginina. Clivou aqui, eu vou ter um pedaço, mais esse pedaço aqui e o restante da cadeia. Eu posso usar o brometo de cianogênio, que daí ele vai clivar onde eu tenho a metionina. Então eu vou ter dois pedaços, esse pedaço aqui e o restante para cá. Isso vai sendo detectado, então eu vou tendo aqui, cada pico representa um pedaço aqui do meu peptídeo. Se eu for fazendo isso várias vezes, eu vou chegar não mais a ter o peptídeo, mas sim a unidade básica dele, que é o aminoácido. E aí eu consigo sequenciar a minha proteína ou só uma fração do peptídeo. Ficou alguma dúvida? Bom, aí, só para usar, nós temos a cristalografia de raio-x, que é uma técnica que a gente usa para fazer o desenho tridimensional da proteína. E ela se baseia no fato que se você tiver um cristal da proteína pura e emitir raios-x nesse cristal,
Alguns desses raios, quando eles incidem nos átomos do cristal, eles vão ser difratados. E aí essa difração, ela pode ser captada aqui por um detector. E a partir da posição desse raio que foi difratado, eu consigo saber exatamente a posição do átomo lá dentro do meu cristal. E aí, por um programa computacional, eu consigo desenhar a forma tridimensional da proteína. Essa proteína aqui, por exemplo, é a ribolose bifosfato carboxilase, que está relacionada à fixação de CO2 na fotossíntese das plantas. Então, é um mecanismo que a gente usa para fazer esse desenho tridimensional. Um dos, né? Aqui eu procurei dar uma pincelada nos principais.